Agora, 2h09 no horário de Brasília, a gente volta a falar sobre o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, com o nosso colunista Rodrigo Aidar. Aidar, bem-vindo, obrigada por conversar com a gente. Tudo bem, Gabi? Gabriela, um abraço. Sandro, um abraço aos ouvintes aí. E eu que agradeço a vocês me chamarem para participar, é sempre um prazer. Prazer é nosso. Queria começar te perguntando sobre a forma da decisão, Aidar, porque esse também é um questionamento da defesa do governador do Rio de Janeiro. Eles questionam o fato de ter sido uma decisão a que afastou o governador monocrática de um único ministro do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Benedito Gonçalves. De fato, é questionável que essa decisão tenha acontecido monocraticamente? Olha, Gabriela, essa decisão, ela está dentro do que diz o Código de Processo Penal, o ministro e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O ministro não cometeu nenhuma ilegalidade. Ele podia, sim, decidir pelo afastamento do governador com base no artigo 312 do Código de Processo Penal e 319, inciso 6. O 312 prevê ali que, para não atrapalhar as investigações, se houver prova que alguém que está sendo investigado começa a atrapalhar as investigações, ele pode ser preso preventivamente. No caso do governador, ele não foi preso, mas o 319, inciso 6, ele diz que pode-se suspender o exercício da função pública em determinados casos. E o regimento interno do STJ permite que o relator do processo, de qualquer processo, tome medidas cautelares, fixe medidas cautelares. Então, do ponto de vista da legalidade, o ministro agiu como poderia agir. Agora, a defesa contesta, e outras pessoas contestam, o fato de que, quando se toma uma decisão desse quilate, que afasta um governador, que apesar de estar respondendo por crimes graves, foi eleito em eleições limpas, democráticas, e assim, milhões de eleitores depositaram seus votos nesse governador, um único juiz, com a sua caneta, fazer valer a sua decisão frente a esses milhões de votos. Isso que está se contestando. Se a gente pegar o histórico, no caso Pezão, também no Rio de Janeiro, o governador Pezão, ele foi afastado e preso com uma decisão monocrática também, uma decisão individual do ministro Félix Fischer. Agora, você tem casos em que isso foi feito com muito mais cuidado. Por exemplo, a gente pode lembrar do caso do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. A gente vai lembrar que em 2010, no meio de um escândalo, o governador não foi só afastado, ele foi afastado e preso, e ficou preso por 2 meses. Mas ali, o que aconteceu? O ministro Fernando Gonçalves, que hoje inclusive está aposentado, não é mais membro do STJ, ele tomou a decisão, mas antes de mandar afastar e prender o governador Arruda, ele convocou uma reunião da Corte Especial do STJ, que é quem julga esse tipo de caso, para pedir que os outros ministros corroborassem. Então, 12 dos 15 ministros que compunham, então, aquela sessão do STJ, decidiram de acordo com o que decidiu Fernando Gonçalves, ou seja, afastar e prender o governador. Quando você toma uma decisão colegiada, você coloca a sua decisão individual ao crivo dos demais ministros, colegas da turma, e o tribunal toma essa decisão em conjunto, a decisão tem muito mais força e muito menos risco de ser contestada do jeito que está sendo essa decisão individual do ministro Benedito Gonçalves. Então, é sim recomendável que, nestes casos, se busque uma decisão colegiada, né? Essa é a crítica que eu estou lendo, que muita gente está fazendo e que a defesa do governador está se pegando para contestar essa decisão do Benedito Gonçalves. Aidar, o próprio STJ, né, já falou que no dia 2 de setembro fará uma reunião, como você citou, da corte especial para tratar do caso, quando a gente deve ter aí ou a manutenção da decisão, enfim, o colegiado vai se reunir para avaliar essa decisão monocrática. Eu queria entrar, as acusações são gravíssimas, só para a gente retomar aqui alguns pontos citados no pedido, que é importante lembrar, é um pedido de prisão e afastamento, o relator concedeu apenas o afastamento, diz que o governador manteve um esquema que funcionou durante as gestões Cabral e Pezão, diz também que existe ali uma espécie de conluio com até executivo, judiciário e legislativo do Rio, praticamente juntos num esquema de corrupção.
e diz que o governador do Rio de Janeiro precisava ser afastado porque, deixando o cargo, ele não tem mais a caneta na mão e poder de nomear secretários, de fechar contratos. Esse argumento é sustentável? A não prisão, mas o afastamento de um chefe de Estado realmente pode impedir que, neste caso, ele continue praticando os crimes? Repito, é o que diz a denúncia, o que aceitou o relator? Olha, Sandra, eu acredito que sim. Eu acredito que nesses casos, de fato, as denúncias são graves, né? Não é apenas fraude no contexto da montagem dos hospitais de campanha do Rio de Janeiro, no contexto da montagem da Covid, tem também fraude que vem desde a época das eleições, né? Uso de escritórios de advocacia e empresas de transporte de valores com contratos fictícios, levar dinheiro para o bolso, efetivamente, do governador. Então, assim, a decisão do afastamento, ela vem para evitar que se continue praticando esse tipo de ato, e que o governador, de fato, quando você é governador de estado, você tem uma série de poderes, e não são poucos, que você pode, de alguma forma, atrapalhar essas investigações. E o conjunto de indícios, como ele é forte, ele é musculoso, de fato, recomendou-se o afastamento do governador. O ministro foi até, digamos assim, ele foi econômico. A PGR pediu, como você disse, Sandro, a prisão e o afastamento. Ele disse que só o afastamento basta. Mas, se ele tivesse, em vez de decidir e depois pedir que a Corte Especial corrobore a decisão, se ele tivesse chamado uma reunião de emergência da Corte Especial, e hoje numa pandemia, você não tem aquela coisa que você tem em tempos normais, dos ministros viajando para tudo que é lado. Cada um está na sua casa, era ligar as câmeras dos computadores e fazer uma reunião especial da Corte Especial. Foi o que se fez no caso Arruda. Foi o que se fez também, por exemplo, no caso do senador Delcídio do Amaral. Ele estava sendo acusado de tentar atrapalhar as investigações, de comprar ali o silêncio do Nestor Cerveró na Lava Jato, em 2015. O então relator, o ministro Teori Zavascki, ele viu a gravidade das denúncias, ligou para os outros 4 integrantes da turma do Supremo Tribunal Federal e convocou uma reunião para o dia seguinte, cedo, extraordinária, não era dia de reunião da turma do Supremo, para que se decidisse em conjunto sobre a prisão de um senador da República. O caso não se assemelha porque a prisão de um senador da República só pode se dar por crime inafiançável e em flagrante. Não é o caso, acho que não tem essa previsão para governadores, mas o caso se assemelha pela importância, pela simbologia da decisão. Quem decidiu ali foi uma turma, foram 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, tanto que ela praticamente não foi contestada. Houve ali uma grita ou outra no Senado, mas a decisão se manteve. No caso Arruda, a gente viu a mesma coisa. Quando o juiz decide sozinho, a sua decisão tem uma força. Quando ele decide com um conjunto do tribunal, a decisão tem outra. A gente pode lembrar também do caso do Alexandre de Moraes barrando a nomeação do diretor da Polícia Federal, que tinha sido indicado pelo presidente da República. Depois dessa decisão, ela nem chegou a ser corroborada pelo Supremo, porque o presidente desistiu de indicar o sujeito que ele tinha indicado primeiro. Mas a gente lembra o quanto foi contestada essa decisão do Alexandre de Moraes, dizendo que o executivo, que o judiciário estava indo muito além dos seus sapatos, interferindo num outro poder de uma forma não prevista na Constituição. Então, com este já histórico que a gente tem de algumas decisões liminares que desagradam não só o executivo, o problema não é desagradar, né? O problema é você, de fato, ficar numa dúvida se o judiciário não está indo um pouco além do que deveria ir. Seria recomendável para o afastamento de um governador, que não é um cargo qualquer, um governador, seja de que estado for, né? No caso é do Rio de Janeiro, que é um dos estados mais importantes do Brasil, que essa decisão fosse tomada de forma colegiada e não por um único ministro, porque hoje a decisão do ministro Benedito não foi arbitrária, mas quando você dá o poder para um juiz definir se um governador eleito, de novo, democraticamente, acusado de crimes bárbaros, mas eleito em eleições limpas e democráticas, você permite que apenas um juiz, com uma canetada, afaste esse cidadão do exercício do governo, você pode, no futuro, abrir uma janela para que arbitrariedades sejam cometidas. É essa a preocupação. Agora,
as acusações são graves, o afastamento está bem justificado ali na decisão do ministro, e ninguém está acima da lei. Então, o governador pode ser afastado, pode ser preso. Só a forma como isso se dá para garantir o equilíbrio dos poderes é que precisa ser mais pensada pelos atores do judiciário, eu acredito. A gente vai continuar acompanhando, vai trazer também mais informações com a nossa reportagem no Rio de Janeiro. Rodrigo Aidar, colunista da Band News FM. Obrigada, Aidar, pela gentileza dessa versão estendida aqui, extraordinária, sessão extraordinária aqui na Band News FM. Até uma próxima. Até uma próxima, Gabriela, Sandro, um abração aí aos ouvintes e obrigado.